E após reunião com coordenadores de campanha, Lula decidiu que não participará do debate do SBT, marcado para o próximo sábado. No encontro, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teria ponderado que a entrevista ao programa do Ratinho, que acontecerá nesta semana, é suficiente para atingir o público da emissora. Tendo descartado presença no SBT, Lula focará sua agenda em Minas Gerais, onde deverá participar de 2 comícios. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou sua presença no debate. Diga, Zé. Olha, uma vez eu fiz uma cobertura sobre as eleições municipais numa cidade do interior de Minas, uma cidade de porte médio, né? E lá tinha um determinado candidato que era um determinado candidato desconhecido. E o que ele fez? Toda vez que a rádio local fazia uma enquete, ele pediu os amigos para ligar, liga, fala que vota em mim. E aí o nome dele subia. O jornal local fazia uma enquete, manda aqui os cupons, ele ia lá na banca e comprava todos os jornais e mandava os cupons e tal, e o nome dele estava em alta. E todo mundo começou a prestar atenção naquilo. Veio a eleição, ele não teve voto nenhum. E no final ele ficou tão decepcionado porque até ele mesmo acreditou que ele estava na frente. Mas era ele que fraudava as pesquisas e as enquetes, que naquela época eram usáveis, e hoje não pode mais, né? As enquetes foram proibidas, a Jovem Pan fazia muito isso, foram proibidas pela Justiça Eleitoral, e até ele que fraudou tudo acreditou. Essa história do Lula dispensar compromissos de campanha, debates em TV, isto é o famoso salto alto. Eles estão todos de salto alto, achando que a disputa eleitoral é pesquisa eleitoral. Não é. As pesquisas são passíveis de erro, mas elas podem medir. E existem várias pesquisas. E pesquisas, inclusive, de comitês que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Então, este salto alto que decidiram calçar os petistas pode sim levar todos à lona, ou seja, à queda. Seu Schelp, 2 minutos. Olha, eu acompanho o comentário do Zé Maria no que se refere ao salto alto. Vejo também essa confiança, talvez exagerada, da campanha de Lula em pesquisas, principalmente pesquisas recentes, que mostram aí uma chance de vitória em primeiro turno. Mas não são todas pesquisas que mostram essa chance, e há algumas pesquisas que mostram o contrário, né? Que mostram uma redução na distância entre Lula e Bolsonaro para o primeiro turno. Essa semana a gente também viu, né, uma cena do Lula com ex-presidenciáveis, né, que agora declaram apoio a ele, tudo numa tentativa de incentivar justamente uma antecipação do voto útil para o primeiro turno, já que normalmente, né, o natural, num sistema em que se tem 2 turnos de uma eleição, é que as pessoas votem em quem realmente querem no primeiro turno, naquele candidato que consideram realmente o mais bem preparado para liderar o país, e só no segundo turno, então, com apenas 2 opções, decidam fazer o chamado voto útil, ou seja, votar naqueles que consideram menos pior. E eu acrescento mais um elemento aí, além dessa questão do salto alto, acho que tem a questão também do desempenho que Lula teve no último debate presidencial, que não foi considerado bom, nem mesmo por aqueles que são simpáticos ao Lula. Não foi bom, principalmente porque ele foi com uma intenção de responder às perguntas ou aos questionamentos relacionados à corrupção de uma forma leve, normalizando, como eu falei ontem, essa questão, e acabou não conseguindo fazer isso muito bem, né? Acabou se dando mal porque foi atacado, foi pressionado por praticamente todos os outros candidatos que estavam ali nessa questão. Até Ciro Gomes ali, no momento em que Lula tentou jogar uma toalha, balançar uma bandeira branca para o Ciro Gomes montou em cima, né? Então, eu vejo isso como uma estratégia de risco, né? Um cálculo de risco. A campanha do PT deve estar avaliando que o Lula ir ao debate é mais arriscado por esses motivos do que ele não ir. Antes de seguirmos, um agradecimento a você que está aqui nos acompanhando pela nossa excelente audiência mais uma vez no programa de hoje, em todas as nossas plataformas. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Agora você, Ana, que nos diz desse anúncio aí da campanha de Lula, o ex-presidente não vai então ao próximo debate marcado para sábado no SBT, Ana.
Vitor, eu acabei de escrever aqui para agradecer e registrar a nossa espetacular audiência. São mais de 200 mil visualizações simultâneas. Que bom que você agradeceu e tocou nesse assunto. Muito obrigada a você que está aí do outro lado. Mais um dia de uma audiência estrondosa. Muito obrigada. Vitor, o debate na Band, com todos os presidenciáveis ali, foi um debate muito ruim, né? O Lula, ele apareceu abatido e o ponto de perdido muitas vezes também, né? A câmera mostrava ali as feições do Lula, ele um pouco perdido, sem saber às vezes o que falar. E o ponto de união, ali, o ponto em comum entre todos os outros candidatos, né, que não gostam do presidente Bolsonaro, mas que se uniam em volta desse ponto em comum, foi a palavra corrupção, quando as perguntas eram feitas ao ex-presidente e ao ex-presidiário. Então, todos eles repetiram muito essa palavra, corrupção, a era petista, corrupção, esquemas de corrupção, o senhor foi preso, cadeia, pena. Então, acaba que fica marca muito esse território em relação à corrupção e desmente o que ele tem falado, de que ele foi inocentado, inclusive na ONU. Engraçado que hoje nenhum delegado ali da ONU levantou, né, a mão durante o discurso do presidente Bolsonaro e disse não, o ex-presidente Lula foi inocentado aqui no plenário da ONU. Então, essa marca, essa tag, essa peste aí, essa etiqueta de corrupto e ex-presidiário, ela fica muito mais marcante nesses debates, porque todos os candidatos trazem isso à tona. Diga, Augusto. Olha, os responsáveis aí pelo marketing são prudentes, pelo menos, porque eles estão confessando aí que não tem conserto a situação. Não adianta treinar. Não é só que o Lula está em péssima forma, como debatedor. É que é duro você ser chamado de corrupto e saber que é. E não saber como reagir. Normal. Você, Fiuza? Eu não vejo soberba nenhuma no petismo nem no Lula, porque eles sabem muito bem que não estão na frente de nada, né? Eles estão confiando aí, né, nos seus amigos, nos seus aliados, nessa conversinha que eles constroem, né? O IPEC, né, está tendo um desempenho, uma performance espetacular, né, na campanha do Lula. O IPEC hoje é a instituição mais sólida do país, né? Ali realmente nada se move, né? Lula mantém, Lula disparado. O Lula é um fugitivo. Não estou nem falando do que ele fez no verão passado. Estou dizendo que ele é um fugitivo da realidade, do povo, das pessoas, e agora fugitivo de debate. Por que ele é fugitivo do debate? Porque depois daquele carinho todo que ele recebeu do William Bonner, que disse que ele não deve nada à justiça, e fez esse discurso, né? Declarou, o senhor não deve nada à justiça, o Lula falou, tá muito bom aqui. E lá ele sabe que vai ter sempre essa coisa, será que o Lula ganha no primeiro turno ou ainda tem que disputar o segundo turno? Isso é uma conversa fiada, ninguém acredita nisso, vocês estão numa bolha neurótica, né? Evidente, o Lula também não acredita nisso, vocês estão querendo forçar essa barra. Pega o IPEC, o Datafolha, o William Bonner, não sei o quê, vamos lá, vamos ver se a gente cria essa história. E é claro que ali no debate ele tem que ouvir umas coisas assim que os advogados dele não querem que a gente diga, mas que os adversários vão dizer que ele é ladrão, que ele roubou, que ele não presta, que ele é criminoso, que ele foi condenado, né? Isso não sou eu que estou dizendo não, viu? São os adversários que dizem no debate, e ele não gosta, porque ele se acostumou aí com essa história, que ele vai ganhar no primeiro turno, ele é o campeão da honestidade.